Otélia, pessoal. Robertinho, tô com saudade, hein? Precisamos comer bolinho de aipim na estrada, hein? Não. Gente, ó, tá gravando. Não faz parte do meu cardápio. O cardápio. já saiu da gravação. Agora vamos ficar sério. Podemos começar. O Sérgio sugeriu que a gente se apresentasse. Eu acho que é legal todo mundo abrir a câmera e se apresentar. Mesmo que feche depois, abre e se apresenta. Pode ser? Vamos lá, então. Então, vou começar aqui. Meu nome é Sérgio Oliveira. Estou aqui de São Gonçalo, estado do Rio de Janeiro. Sou professor de filosofia, professor aposentado, tá? E me recuperando aí da Covid. Tive Covid, atacou muito a minha faringe, tá? E eu com 5 doses de vacina, para tu ver como esse vírus é brabo. Se a gente não tiver vacinado, a coisa pega e pega feio. Né? Então, viva a vacina, viva a ciência, viva a luta, né? Por uma saúde pública de qualidade. Pode prosseguir? Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jussiene. Eu estou estudante, terminando aqui o TCC, em prática de letramento, lá na IFRJ, em São João de Meriti. Participo aí do grupo já tem uns 2 anos, antes da pandemia, pós-pandemia. Fiquei afastada aí um bom tempo também. E aí, hoje, quase que eu fico afastada de novo. E aí, estou voltando aí para estar junto com vocês. Boa tarde. Meu nome é Eliane, sou professora do Estado e do município de São Gonçalo, aposentada, falo aqui do Rio de Janeiro. Falo do Rio, Sou professora de História e tenho 2 netas agora, Lola Maria e agora tem Lilith Catarina. Vamos seguindo. Meu nome é Ricardo, sou professor de Sociologia do IFRJ, agora trabalhando no campus Arraial do Cabo. Passei a vida inteira em São Gonçalo, mas agora moro em São Pedro da Aldeia e trabalho no campus de Arraial. Eu sou o Manuel, professor de História da Rede Estadual de Itaboraí também, e estou aqui em São Gonçalo. Meu nome é Roberto, sou professor de História em Itaipuaçu, Maricá. Meu nome é Antônio, sou professor aposentado de Filosofia no IFRJ e falo aqui do Rio de Janeiro. Boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, meu nome é Fernando Brame, sou professor de Sociologia do IFRJ, em Nilópolis, eu falo do Rio de Janeiro. Meu nome é Aguinaldo, sou professor também, sou aposentado e professor da rede pública aposentado, professor da rede pública atuante e professor da rede privada também, e membro do Simpro Niterói Região. Membro da diretoria. Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Michele. Eu sou estudante do FRJ. O professor Ricardo foi meu orientador. E somente isso. Então, posso falar? Boa tarde, eu sou Eliana, falo aqui do Maranhão. Estão me ouvindo? Boa tarde, eu sou Eliana, eu falo aqui de Imperatriz do Maranhão e tenho acompanhado esse grupo desde a especialização, por conta também do afego, né, do afago que eu tenho ao Ricardo e a todo o trabalho dele. E eu estou agora como professora de educação especial no ensino médio. E também participando dos movimentos aqui, de movimentos com mulheres negras, no Centro de Cultura Negra. Inclusive, a gente vai estar na organização, eu devo ficar até umas 4h30, mais ou menos. Estamos aqui na luta. Sou mãe,
de uma menina de 6 anos. E estamos aqui na batalha também, junto com vocês, por uma sociedade mais democrática. Principalmente aqui no Nordeste, a gente tem... Vamos seguindo, gente. Posso falar? Ok. Tá bom, eu vou fazer uma apresentação um pouco longa, só para aqueles que não me conhecem ainda. Então, meu nome é Nélia Vera Taimo. Então, eu sou brasileira, né? Nasci em São Paulo, cresci em São Paulo, e em 1985 mudei para Moçambique, porque eu casei com moçambicana. E, então, estou aqui há 37 anos, e sempre atuei como socióloga, pesquisadora e professora, formadora. E nos últimos 20 anos eu trabalho como consultora independente e presto serviço já na mesma organização já faz 7 anos e usando mesmo o método dos princípios de educação freirianos, né? E procurando transformação social. E já estive nesse grupo, tive o prazer de estar aqui o ano passado partilhando a experiência com vocês. E eu estou super feliz porque a última vez que a gente se viu, faltava uma semana para a eleição e a gente estava tudo muito tenso, lembra? Então é tão bom estar de volta agora com novos ares, novos ventos, todo mundo feliz aqui. Então é um prazer. Gente, para quem entrou depois, a gente está fazendo uma apresentação geral. Então, quem não falou ainda, pode pegar a palavra. Meu nome é Luiz Cláudio, fala aqui do Niterói, Rio de Janeiro. Opa, falou? Sou professor de matemática, aposentado também. E estou no grupo, colaborando também no coletivo Casulo. E aproveitando a Nelly da presente aí, acho que seria interessante ela dar uma posição de como é que se encontra depois daquelas questões climáticas, a questão lá em Moçambique. Eu acho que seria legal dar aí um pequeno resumo aí de como é que foi esse momento, mais uma vez, tenso, né? Um abraço aí, Nelly. Sucesso. E a todos. Obrigado. Sim, quando talvez o Luiz terminar de falar, a gente acabar de falar, eu posso dar um resumo, né? Não quero roubar o espaço e o protagonismo do Luiz que a gente quer. Tá bom? Legal. A Gesiane, Suzana, Ortélia. Agora sou eu? Então vou falar. O Sérgio mandou, eu falo. Eu sou Ortélia, também sou professora de História. A minha atuação é na rede privada, sou do movimento sindical junto com o Aguinaldo e com o Sérgio, sou do coletivo Casulo também, e aqui do grupo Decolonial, né, já há algum tempo. Bom, agora como está faltando eu sou a Geisiane, sou professora do ensino médio, né, do Estado, faço parte do grupo de pesquisa aqui, do GDCRIR da UF, e do Seráficos da UERJ. Eu pesquiso educação, religiosidade, e estou aqui no grupo, acho que desde 2019, e é um prazer muito grande voltarmos às nossas partilhas de sábado. É isso. Boa tarde, eu sou Suzana, sou professora de Geografia do município do Rio e do município de Maricá. Acho que eu estou aqui no grupo também desde 2000. Conheci em 2019, mas foi na pandemia, que ficou online, que eu comecei a participar mais. E também estou muito feliz com o retorno do grupo. Muito bem. Faltou alguém? Acho que não, né? Acho que não. Então, Luiz Bugarelli, nosso convidado da Escola Nacional Paulo Freire, né, da Coordenação Político-Pedagógica. Aí, Luiz, eu acho que você pode se apresentar e a gente pode começar nossa atividade, né, nosso evento de hoje. Tá, assim, pelas pessoas que confirmaram a presença, eu acho que está todo mundo aqui. Tá? Se chegar mais alguém, né, a gente se fala. Maravilha. Gente, boa tarde. Queria, primeiro agradecer aí o coletivo
Coletivo Casulo pelo convite, pela oportunidade da gente estar podendo conversar mais um pouco, mais um momento de diálogo. A gente tem, nós da Escola Nacional Paulo Freire, temos estabelecido esse diálogo com o Coletivo Casulo desde o ano passado, abril do ano passado, foram nossas primeiras conversas. Nos conhecemos, né, nos encontramos, os caminhos se cruzaram aí pelo trabalho, pela experiência que os companheiros e as companheiras têm aí, a relação com setores aí progressistas da Igreja Católica e dos movimentos populares. E de lá para cá, de abril para cá, vai fazer um ano, né, esses diálogos têm sido feitos, a gente tem procurado construir aqui uma relação de parceria, né, de fortalecimento do trabalho do coletivo, e também colocando à disposição a escola, o espaço e as iniciativas da escola também à disposição para que o coletivo se envolva, que contribua na construção desse espaço. A minha apresentação aqui, ela vai ser, para não ocupar muito tempo, ela vai ser dupla e breve. Vou me apresentar primeiro, depois eu apresento rapidamente aqui a Escola Nacional Paulo Freire. Não sei se todas conhecem aqui esse espaço. Mas eu sou o Luiz, a minha formação, eu sou economista e também formação também em História, mas tenho uma atuação com os movimentos sociais, né, os movimentos populares, desde 2009, 2010, a partir ali da minha primeira graduação. Eu sou de Minas Gerais, eu me formei em Economia pela Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha, em Mucuri, campus do Mucuri, em Teófilo Otoni, que é a minha cidade natal. E lá a gente, a partir do movimento estudantil, começou a construir uma relação com os movimentos sociais do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, em especial com o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. E a partir dessa experiência com o MST e também a partir do nosso trabalho na universidade, acho que esse caminho me trouxe até a Escola Nacional Paulo Freire, o trabalho que tenho procurado contribuir, desenvolver junto a outros companheiros e companheiras. Desde 2010 também desde 2011 com uma atuação na construção de cursinhos populares preparatórios para vestibular, para o Enem, e a partir de 2017 me envolvo na constituição de uma rede de cursinhos, de uma rede popular, uma rede de cursinhos populares, que é a Podemos Mais, contribuindo tanto na coordenação nacional da Podemos Mais, como também no nosso coletivo de formação e de elaboração de materiais pedagógicos. Acho que eu falo com algumas pessoas que a escolha pela economia foi uma escolha ali, né, saindo do ensino médio, mas a vida vai nos direcionando, nos guiando para outro projeto de vida, por outros caminhos que não são lineares, às vezes com a nossa formação inicial, né? Então, eu fui me reconhecendo como educador e me reconhecendo na educação, principalmente a partir dessa trajetória da luta social e dos movimentos populares, e fui entendendo a importância de me afirmar como educador. Estou em São Paulo desde 2018, vim para constituir uma Secretaria Nacional da Rede de Cursinhos Populares aqui em São Paulo, a Podemos Mais, junto com outros companheiros. Me envolvi aqui em São Paulo na construção de 2 cursinhos, um no bairro de Heliópolis e outro na Escola Nacional Paulo Freire, que é o cursinho Ruth Guimarães. E a partir de 2019, me envolvo na construção da Escola Nacional Paulo Freire, onde eu tenho atuado hoje junto com o trabalho na Podemos Mais. Bom, aí falando um pouco da escola, né, da Escola Nacional Paulo Freire. É uma escola recente também, ela surge em 2019, ela surge de um diálogo entre a Ordem dos Dominicanos, o
o espaço físico onde funciona a escola é um espaço cedido pela Ordem dos Dominicanos, aqui em São Paulo, um espaço histórico que foi criado nos anos 60, no final dos 50, início dos 60, pelo Frei João Batista, que ele, muito influenciado por uma corrente dentro da igreja chamada desenvolvimento e humanismo, ele vai para a França para estudar mais, ele volta com a experiência dos círculos operários na França e o trabalho dos dominicanos, né, junto à constituição de experiências de autogestão dos trabalhadores, e aí ele volta com um projeto de criar um espaço de autogestão. Esse espaço lá no Ipiranga, funcionando no Ipiranga, a igreja compra um terreno, ergue uma capela que se chama Capela Cristo Operário. É a primeira coisa que eles erguem no espaço, e eles vão também erguer uma fábrica. Essa fábrica, o projeto inicial era para ser uma fábrica de eletrodomésticos, eles queriam fazer liquidificadores, mas não funciona o projeto. E aí se torna uma fábrica de móveis planejados. Que vai se chamar Unilabo. A Unilabo vai funcionar até o início dos 70, inclusive vai ter 4 lojas aqui em São Paulo, de venda dos móveis, e vão se envolver nesse projeto diversos artistas, uma militância política de esquerda, vão se envolver diversos setores, artistas modernistas, intelectuais, para a construção desse espaço lá no espaço do Ipiranga. E depois vai funcionar até o início dos anos 2000, a fábrica vai fechar, e aí vai funcionar até o início dos 2000 o CPV, que é o Centro Pastoral Vergueiro, depois vira Centro de Documentação Popular Vergueiro, que foi um espaço articulador que contribuiu para a rearticulação dos movimentos pela luta democrática, pela reabertura democrática. No final dos 70 e 80, principalmente o Ipiranga está muito próximo, a região do Ipiranga, do ABC. Então, foi um espaço que permitiu conectar São Paulo com o movimento sindical que estava ressurgindo no ABC paulista, e esse espaço, como espaço da igreja, dava uma retaguarda política para o movimento sindical, para os movimentos por luta democrática, e nesse espaço vão se produzir todo o material de comunicação que foi utilizado nesse período. Panfletos, jornais, cartazes vão ser utilizados nesse espaço. Depois vai funcionar uma escola de teologia dominicana, o CPV funcionou até 2018, e eles estavam com um escritório aqui em São Paulo, e hoje o acervo do CPV, o CPV não existe mais, foi doado para a Unicamp. E depois vai funcionar uma escola de teologia até o início dos anos, até 2010, 2011. Então, quando a gente chega na escola, o espaço vai estar fechado há quase 8 anos, 8, 9 anos, e eles reabrem esse diálogo com os movimentos sociais, porque o setor mais jovem da igreja, os novos dominicanos mais jovens, é uma geração que ainda é um trabalho a ser feito, mas que não tem essa mesma trajetória das gerações anteriores, de envolvimento com as lutas sociais e tal, e havia um setor que queria vender o espaço, né? E aí eles, inclusive hoje é tombado como patrimônio histórico de São Paulo, foi tombado como patrimônio histórico cultural de São Paulo, esse espaço, e aí há uma saída que esse setor mais histórico dentro da Ordem dos Dominicanos vê, de colocar a serviço dos movimentos sociais o espaço que historicamente sempre esteve. Então, esse diálogo é feito com o MST, com o Levante Popular da Juventude, o movimento da qual eu militei por 10 anos. E aí esse diálogo é feito ali com esses grupos, e aí se constitui a ideia de uma escola de formação urbana. Não sei se vocês conhecem, o MST contribui, né, na verdade, constitui uma escola, que é a Escola Nacional Florestan Fernandes, que funciona em Guararema, que é uma escola voltada está a serviço da formação de militantes para o tema da luta pela reforma agrária. Então, a gente pensou que seria um desafio constituir uma escola no principal centro urbano do país,
preocupada com a questão da luta urbana, da educação popular na cidade. Esse tema da educação popular, do trabalho de base, do trabalho com juventude, do trabalho territorial nas periferias, dos territórios, se torna um tema central para a constituição desse espaço. E o Levante Popular da Juventude, naquele momento, encabeça a construção dessa escola, também pensando uma escola com forte protagonismo da juventude. Então, a gente constitui essa escola, que a gente vê como um espaço de formação política e de educação popular, voltada, porque a gente fala que a missão da escola, né, para a formação técnica e cultural da juventude e da classe trabalhadora. E aí, em 2018 ainda, a gente debatendo qual seria a identidade da escola, a gente, não foi um longo debate, chegar em Paulo Freire foi uma síntese fácil, porque o convencimento com essa identidade foi algo que todo, né, o grupo ali, a coordenação que estava envolvida na construção da escola, entendeu que o nome de Paulo Freire, a sua vida, a sua obra, traduzia uma identidade que nós queríamos, como grupo, constituir. Os movimentos sociais queriam projetar na construção daquela escola. Inclusive, a Florestan Fernandes, o debate inicial da Florestan era ou se seria Escola Nacional Paulo Freire ou Florestan Fernandes. Aí o MST opta por homenagear o professor Florestan Fernandes. Então, a gente, pelo papel político, né, o Paulo Freire representando uma ameaça aos nossos inimigos, né, pensando que foi o governo Bolsonaro, todos os ataques que Paulo Freire sofreu, e a escola, a educação pública, e todo o sinônimo que representava a educação pública com o projeto de Paulo Freire, como patrono da educação brasileira. Então, a gente foi também, ao estudar a vida dele, entender que essa ameaça também foi sentida pelo trabalho que ele desenvolveu nos anos 60 no Nordeste brasileiro. E aí a gente entende que se os nossos inimigos, né, que aqueles que lutam contra a vida do povo, né, brasileiro, identificam nesse pensamento, nessa pedagogia, algo de perigoso, então esse perigoso nos interessa. Então a gente passa, a partir daquele momento, Paulo Freire fala que já era alguém de casa, mas ele passa a morar com a gente, assim, então a gente passa a tomar todas as nossas refeições com Paulo Freire, buscando estudar a obra, a vida dele, fazer um mergulho coletivo, tanto para constituir o nosso projeto político-pedagógico como escola, pensando uma coerência da nossa praxis com o legado da praxis que Paulo Freire nos legou da sua vida. Mas não só buscando reproduzi-lo, mas também reinventá-lo a partir da nossa praxis. A partir dos desafios do século XXI, do mundo do trabalho, da organização social no Brasil, pensar à luz desses desafios o que representa, qual a importância do seu pensamento. Então, a escola hoje, a gente tem 3 temas de aprofundamento, de estudo e aprofundamento, que são os nossos núcleos temáticos. Então, nós temos um tema do núcleo de educação, realidade brasileira e juventude, que são desenvolvidos cursos, formações, grupos de estudo, trabalhos de pesquisa. Recentemente, o Núcleo de Juventude fez uma pesquisa sobre o perfil do jovem que está envolvido no Levante Popular da Juventude. A gente também está desenvolvendo uma publicação em parceria com professores, historiadores e pesquisadores, uma coleção chamada As Lutas Populares no Brasil. Esse projeto está em curso para ser feito junto com a Expressão Popular, pensando um pouco como aquela coleção Primeiros Passos, ou o que é educação popular. A gente sentiu falta de ter um material que trouxesse um panorama geral das lutas populares no Brasil. Então, buscando desenvolver isso ao lado de pesquisadores, historiadores, para nos ajudar a pensar esse projeto. E os cursos, né, iniciativas, recentemente nós finalizamos a primeira turma do curso Paulo Freire, que o Sérgio e o Ricardo participaram, é uma turma presencial, um curso presencial de imersão. Essa primeira turma contou com 3 módulos, 3 etapas, uma representando cada momento da vida de Paulo Freire, uma do primeiro momento no Brasil, a segunda fase do exílio e a terceira recente agora, do retorno de Paulo Freire ao Brasil. A ideia é que a gente consiga realizar uma segunda turma a partir dessa experiência da primeira turma. Então, falei que tentar ser breve aqui, mas essa é um pouco uma apresentação minha e da Escola Nacional Paulo Freire.
A gente ainda não tem um site, nós estamos desenvolvendo um site ainda para conseguir também ser um espaço de comunicação do nosso trabalho, mas eu posso deixar também aqui com o Ricardo e Sérgio, a gente publicou na segunda edição da revista do Instituto Tricontinental, que foi uma edição que homenageou o centenário de Paulo Freire, um artigo falando da nossa experiência da escola. O artigo chama Paulo Freire e a Nossa Escola. Reflexões sobre primeiros acúmulos sobre a experiência da Escola Nacional Paulo Freire. E aí a gente pode socializar aqui o link da revista, tem outra série de artigos legais lá, de experiências que também dá para vocês conhecerem. E também tem o nosso Instagram, né, que é Escola Paulo Freire, que é o nosso instrumento oficial de comunicação hoje, que a gente divulga lives, divulga cursos, divulga as iniciativas que a gente está realizando lá. Então, todas as nossas iniciativas, elas são iniciativas, todo o nosso trabalho é um trabalho político, é um trabalho que defende um projeto democrático, popular para o Brasil. A gente está a serviço das organizações e dos coletivos que defendem uma democracia radical no Brasil, um projeto sustentável, um projeto que combata as opressões, que combata as desigualdades na sua raiz e consiga constituir um novo projeto de sociedade para o povo brasileiro. Então, é por conta disso que a gente se abre também para o diálogo, né, e para a construção com o coletivo Casulo, por entender que esse coletivo também é um coletivo que leva essas preocupações, que tem uma preocupação de constituir um trabalho enraizado, popular, de organização popular, e que se preocupa com a educação popular e com o trabalho de base, como princípios da sua organização, princípios que constituem esse tipo de organização que nós queremos ser, assim, né? Então, esse é um pouco da nossa trajetória, assim. Então, também, quem quiser também conhecer mais, quiser o contato, pode pegar com os meninos também o meu contato, a gente conversa, e podemos seguir fazendo outros diálogos em outros espaços também. Bom, gente, essa é um pouco, acho que é importante a gente saber, né, com quem a gente conversa. A ideia aqui é abrir também para a gente conversar um pouco e tal, e dialogar sobre... Fui chamado aqui com um desafio, na verdade, nós da escola, né? E acabou que eu assumi a função aqui nessa interlocução com vocês, de dialogar sobre a última etapa do curso Paulo Freire, com uma síntese geral assim, do que foi. O Sérgio e o Ricardo fizeram isso na segunda etapa, né? Socializando os debates, os acúmulos ali que foram realizados. Só para contextualizar o curso, eu pensei, Ricardo, com quem falando Ricardo aqui, porque foi quem eu estou dialogando aqui, que me passou as coisas, o link e tal, mas até mandei para você alguns textos. Eu pensei, na verdade, não são todos aqueles, mas eu pensei da gente... Eu vou falar um pouco do curso Paulo Freire aqui também, um pouco do que é essa experiência do curso, e depois eu pensei a gente ter uma meia horinha de tempo leitura. Não sei que a gente tem 14 pessoas aqui, ou 12, eu contei, daria talvez para... Eu vi que dá para dividir em grupo aqui, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas a gente faz em grupo, individual, acabei não antecipando essa metodologia com vocês, mas eu achei que seria interessante. Para o segundo momento, eu vou deixar alguns textos para vocês lerem nesse período entre hoje e abril, no final do mês, mas eu pensei em a gente fazer um textinho curto, e aí a gente fazer um momento de leitura breve, só para animar a gente para as reflexões e para o diálogo e tal. Aí não sei se é viável. Se for, a gente faz, senão eu posso também seguir aqui fazendo a apresentação e a gente abre para o debate. Luiz, já que você comentou sobre isso, eu vou repassar os textos da nossa conversa do WhatsApp do grupo. Tá? E o pessoal que está aqui presente pode acessar por lá. Boa. Aí a gente faz uma meia horinha, se não der para dividir em grupo, a gente faz individual, cada um faz a leitura, faço as anotações, a gente volta, eu faço as provocações iniciais e abro para a gente interagir aqui mais a partir das questões. Mas só para apresentar rapidamente o curso, não sei se todas participaram aqui desse momento que Ricardo e Sérgio fizeram sobre a segunda etapa.
Mas o curso, como eu falei, a gente assumiu também como responsabilidade da escola se colocar também como mais uma interlocutora do legado de Paulo Freire. Então, a gente passou 2 anos em estudo coletivo, mais direcionado, né, tanto a nossa coordenação político-pedagógica, mas o conjunto de pessoas hoje que trabalham na escola. Hoje são 17 pessoas que estão envolvidas no trabalho da escola, que desenvolvem diversos tipos de iniciativa, desde os trabalhos da coordenação pedagógica, como trabalho com cultura, com saúde, trabalho territorial, trabalho com a biblioteca e com o cursinho popular. Então, uma série de iniciativas que estão implicadas ali, secretaria, administrativo. E aí, a gente, nessa iniciativa, com essa perspectiva, a gente realiza primeiro em 2021 um ciclo de debates online, que inclusive está disponível no YouTube, chama Paulo Freire e o Brasil. São 3 encontros. E aí a gente faz nesse período um grupo de estudos junto com o professor Sérgio Haddad, que acompanha por 2 anos esse grupo de estudos, para a gente estudar a vida e a obra de Paulo Freire. A gente estudou 7 obras do Paulo Freire, mais um estudo biográfico da vida dele. E aí a gente constrói essa primeira proposta, era uma turma experimental, uma turma piloto, né, porque era a primeira turma, e aí a primeira etapa do curso, cada etapa a gente dividiu em um estudo biográfico, então vida e obra de Paulo Freire, contexto também, né, o contexto daquele período, principais obras, as influências teóricas que influenciaram o pensamento de Paulo Freire, e um quarto bloco, que é a partir daquele debate, como que se conecta com os desafios contemporâneos da educação popular. Então, na primeira fase, na primeira etapa do curso Paulo Freire, a gente estudou, né, as obras Educação como Prática, Educação e Atualidade Brasileira, que é a tese de doutoramento que ele presta para tentar entrar numa vaga de professor da Universidade de Recife, na ocasião, Universidade de Recife, e Educação e Atualidade, Educação como Prática da Liberdade, que é a primeira obra que ele publica em exílio, mas é uma reelaboração do Educação e Atualidade Brasileira, não é a mesma coisa, mas somada com a experiência do golpe militar de 64. Então, o golpe de 64 impacta profundamente a concepção que Paulo Freire estava defendendo até aquele momento. Na segunda, e aí a gente vai, nesse período, né, há uma marca muito forte dentro do pensamento de Paulo Freire, do pensamento humanista cristão, do pensamento nacional desenvolvimentista, que era o debate que estava presente na época no Brasil, e a gente então faz esses estudos na primeira fase, pensando também, inclusive, essa perspectiva do papel da educação como instrumento de transformação da realidade, que eram os debates que é o período que ele vai sistematizar o seu método de alfabetização, ou o sistema de alfabetização, como é chamado hoje, né, o sistema Paulo Freire. Na segunda etapa, a gente vai estudar a obra principal dele, né, que é a Pedagogia do Oprimido, e vamos ver que nesse período que ele passa pelo Chile, pelos Estados Unidos e Genebra, nesse período há o encontro do Paulo Freire maior, mais forte, com a teoria marxista e com o pensamento social africano. Então, a gente estuda isso na segunda etapa do curso Paulo Freire, e pensando um pouco qual é os desafios para pensar a pedagogia do oprimido hoje, na nossa contemporaneidade. A terceira etapa, a gente estuda o retorno dele do exílio, e a obra que a gente escolheu foi a Pedagogia da Esperança, que é um reencontro com a pedagogia do oprimido, e a gente dedicou essa terceira etapa, mas o foco maior dessa terceira etapa do curso Paulo Freire foi o estudo dos desafios da educação popular no século XXI. Então, a ideia que eu pensei aqui é que, nesse primeiro momento aqui, a gente tratasse mais esse contexto biográfico da vida e da obra de Paulo Freire, e desses elementos que ele provoca na discussão da pedagogia da esperança, e no nosso segundo encontro a gente focasse nesse tema dos desafios da educação popular no século XXI.
Nós fizemos, né, na terceira etapa, uma discussão sobre educação popular e o capitalismo no século XXI, pensando um pouco o que as transformações nas relações sociais implicam para a gente pensar, ou quais são os desafios que essas transformações colocam para a gente para pensar a educação popular. Nós discutimos também ali na terceira etapa o tema da sistematização de experiências, que é um instrumental que foi desenvolvido na América Latina a partir desse campo da educação popular, hoje muito protagonizado. Um dos seus formuladores é o professor Oscar Hara, que é um dos coordenadores do CEAAL. A gente teve a oportunidade de estar com uma companheira do CEAAL, que coordena o coletivo de sistematização no Brasil, que é a professora Yara Lins. E a gente também fez uma discussão sobre essa relação de Paulo Freire com a luta social, que a gente chamou de Paulo Freire e o Projeto Popular, o Paulo Freire e os movimentos populares, então, que é algo que se destaca muito forte nesse retorno dele para o Brasil. Então, esse é um pouco um panorama geral do caminho que a gente percorreu no curso, tentando fazer um resgate. Além dessas obras que eu citei, a gente também estudou no curso Cartas à Guiné-Bissau e textos do Ação Cultural para a Liberdade. Foram as obras pelas quais a gente caminhou e dialogou com Paulo Freire ao longo dessas 3 fases do curso. E aí o que eu pensei aqui como proposta para o tempo leitura, para a gente fazer aqui meia horinha de tempo leitura para a partir de a gente voltar para cá para a provocação e o debate. Eu enviei alguns textos para o Ricardo, mas eu pensei que a gente poderia ler aqui primeiro esse texto chamado Uma Pedagogia do Movimento, que é... Deixa eu só abrir aqui. Cadê? Uma Pedagogia do Movimento, que é o texto tá abrindo aqui, do Danilo Streck, Os Movimentos Sociais na Obra de Paulo Freire. Esse texto dá um pouco uma visão panorâmica, eu acho que dá conta dele. Se caso a leitura flui, seja mais rápida, porque é um texto de 13 páginas, mas, na verdade, são 11 páginas, 10 páginas, né, que é o texto, um artigo, e está bem tranquilo. Caso dê tempo, consigam, né, também uma outra indicação seria As Primeiras Palavras da Pedagogia da Esperança, que é uma introdução que o Paulo Freire faz, a panorama ali do Pedagogia da Esperança. Aí, não sei, a gente pode combinar agora, são 10 para as 3, a gente poderia ir até as 3h20, pode ser? Com essa... Beleza. Só uma observação. O tempo leitura é uma das dinâmicas que nós vivenciamos lá na Escola Nacional Paulo Freire. E é uma dinâmica muito legal que o Luiz propõe, que a escola propõe, porque a partir da leitura há uma interação a partir do debate, né, e da construção coletiva dessa leitura, né? Então, Luiz, eu agradeço mais uma vez a proposta, porque eu acho que ela é muito interessante, porque vai nos permitir conversar, né? Falar, ao invés de ficar só escutando. Tá? Acho que isso vai ser legal. Então, vamos ao tempo? Pode ser. Aí eu não sei se você aqui é possível dividir em grupo ou se faz individual, não sei, eu não tenho muito domínio do Meet. Aí é o Ricardo. E aí, Ricardo? Olha, eu acho que se for fazer grupo aqui, eu acho que dificulta. De repente, a gente podia fazer uma leitura individual e voltar para o grupão. Não é melhor? Quanto tempo você está sugerindo? Repete, por favor. 30 minutos. 30 minutos. Até as 3h20. Até as 3h20. Pode ser? Aí, preferencialmente, esse texto do Danilo Streck. Se der tempo, se a leitura fluir, for rapidinho, mais do que esperado, aí o Primeiras Palavras do Pedagogia da Esperança, que também é um texto menor ainda, são 4, 5 páginas no máximo. Tá, então o texto do Streck, e no segundo momento, Pedagogia da Esperança, Primeiras Palavras. Isso. E aí, gente, tudo bem? Posso dar uma sugestão do que eu faço com os meus alunos? Fala, Eliane. Que a gente não é autoritária, mas é autoridade em sala de aula. Então, eu acho que seria interessante o Luiz já direcionar, porque eu faço assim, como é uma página com 10, 15, um texto com 10, 15 páginas,
São 15 pessoas que vão ler, então cada um vai ficar com uma página, a gente abre uma discussão a partir das percepções dessas pessoas. Tem gente que faz leitura dinâmica e consegue ler 15 páginas em 10 minutos, né? Tem gente que não, mas aí eu daria essa sugestão, né? Se são 2 textos, a gente direcionar páginas para cada um e a gente faria um resumão. Não sei, eu gosto de trabalhar assim com os alunos, porque no final a gente faz um debate com as visões de cada um. Eu acho que vai ser um pouco difícil, Eliane, como eu não preparei nessa metodologia, eu vou ter dificuldade agora de pensar uma divisão do texto para que a leitura também tenha um mínimo de coerência, né? Assim, então, as pessoas consigam ler partes que tenham coerência no desenvolvimento das ideias. Eu acho que não é uma preocupação aqui ter que ter lido todo o texto. Cada um lê no seu ritmo, lê até onde conseguir ler. O importante é ler com vontade o que está lendo ali. E o que faltar depois, se caso queira continuar a leitura, continua após o espaço e tal. E eu fico também à disposição para indicar mais alguns textos. Porque eu acho que o texto também são 11 páginas, é meia hora. Eu acho que mesmo que não consiga ler tudo, vai conseguir pelo menos ler metade do texto. Mas só em relação à coerência dos textos, porque pode ser uma visão de que cada um tem, eu acho que como eu faço esse trabalho há mais de 10 anos e a gente como faz um direcionamento, no final a gente vai costurando tudo que as pessoas vão falando. É uma prática muito interessante de fazer em sala de aula com uma turma com 40, 50 alunos. Legal, muito bom. Muito bom. Qual vai ser o texto agora, então, professor Ricardo? Então, a gente tem o texto do Streck, está aí no WhatsApp, aí alguns estão pedindo por e-mail, né? Eu não sei se o Bruno pode fazer esse trabalho, já que ele já está no e-mail, mas eu posso mandar para todos os e-mails também. Então, é o texto do Streck, depois... Está aqui no Zap? Você enviou agora? Está no Zap do grupo. É o primeiro? É o primeiro. Tá ok. São 4 textos, mas aí a gente está... O Luiz está sugerindo 2 textos, né? O texto do Streck e o Primeiras Palavras de Pedagogia da Esperança. Então, olha só, são 14h53. Então, eu vou interromper a gravação e a gente retorna às 15h20. Aí eu volto a gravar de novo. Pode ser assim? Pode ser. Ok. Beleza. Vamos beber.